Quantos estão felizes com Jesus? Diga aleluia, aleluia, amém, glória a Deus. Romanos 5,17, um texto maravilhoso, diz assim: porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por este, muito mais, diga comigo, muito mais os que recebem a abundância da graça, diga eu recebo, a abundância da graça, e diga assim, eu também recebo o dom da justiça, aleluia. E a Bíblia continua dizendo, quem recebe a abundância da graça, o dom da justiça, o texto diz, e reinarão em vida, nesta vida, e reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, aleluia. Amados, esse texto lindo, maravilhoso, tantas e tantas pérolas aqui dentro desse texto, mas eu quero chamar a atenção, a gente já falou algumas vezes, e várias vezes, aliás, sobre esse termo reinar em vida. A obra de Jesus na morte, Jesus é a ressurreição de Jesus, ou seja, a abundância da graça, o dom da justiça, ele visa nos levar o homem, a mulher, levar o ser humano, o Filho de Deus, a reinar. A reinar. Você, tem uma notícia linda para te dar, você foi destinado para reinar. Quando a gente fala reinar, estamos falando de governar, é uma expressão. Quando falamos de governar também, eu gosto muito de usar essa expressão, nós também é um sinônimo da mesma palavra reinar, governar, a palavra influenciar. Então você pode reinar influenciando. Quando você está influenciando alguém, ou uma família, ou uma empresa, ou a sociedade, você está influenciando de acordo com os princípios da palavra de Deus, sim, você está reinando, você está reinando. Quando você está influenciando o mundo espiritual ao seu redor, uma cura, uma libertação espiritual, você também está reinando, você está governando, você está influenciando o mundo espiritual ao seu redor, a seu favor, a favor de alguém. Quando você ora por cura de alguém, você está reinando, você está influenciando essa pessoa. Então, o reinar em vida, ele é bem amplo, ele é bem complexo, mas muito amplo. E poderíamos falar de diversas formas o que é reinar em vida. Mas hoje eu quero falar, e já temos batido muito nessa tecla, e vale a pena, eu quero trazer um outro ângulo desse mesmo assunto. Na verdade, estamos falando do mesmo assunto, só que em ângulos diferentes. Para falarmos de reinar em vida, para reinarmos em vida, uma das formas para você reinar em vida e reinar em vitória, influenciar, como eu falei, seja o mundo espiritual, seja o mundo material, é através do seu relacionamento com a palavra de Deus. Amados, como você se relaciona com a palavra de Deus define o grau de governo que você tem. Quanto mais você se relaciona com a palavra de Deus, mais você governa, mais você reina, mais você influencia. Pouco relacionamento com a palavra, pouco governo, pouco reinar, pouca influência. Para influenciar em vida, através da abundância da graça e o dom da justiça, o relacionamento com a palavra é fundamental. Ouvindo um grande pastor que eu gosto muito, um antigo já que eu gosto bastante, ele diz uma frase, eu ouvi dele essa semana uma frase que me impactou bastante. Ele diz, assim como o sol está para os teus olhos para que você veja, assim a palavra de Deus está para com a sua fé. Amados, adianta você ter um olho perfeito, enxergando perfeitamente, se não tiver luz? Se não tiver luz, você tem um olho bom, mas não tiver luz, não enxerga nada. Não adianta um olho perfeito se não há luz. Não adianta, você ter fé se você não tiver a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que garante a força da sua fé, a verdade da sua fé. Palavra de Deus, eu quero falar com você sobre, de novo, esse relacionamento com a palavra de Deus. E com base nisso eu cheguei, eu comecei a fazer de volta meu devocional e minhas meditações pessoais. No Velho Testamento, falei, vou voltar um pouquinho para o Velho Testamento. A gente fica muito no Novo Testamento, e é bênção, e aconselho ficar mesmo bastante no Novo Testamento. Mas é muito bom, nós também
né? É fundamental, aliás, nós estudarmos algumas coisas no Velho Testamento. São pérolas tremendas. E eu quero falar sobre um grande homem de Deus que reinou. Aliás, ele era um profeta, mas também reinava. Aliás, um dos termos, os títulos desse homem era juiz. Ele era um grande juiz do povo de Israel, e ele não somente era um profeta, mas ele governava Israel, que é o profeta Samuel. Samuel, eu poderia dizer para você que é um dos maiores, se não o maior profeta que nós conhecemos no Velho Testamento. Uma das razões é porque ele ungiu dois reis foram ungidos por Samuel, e eu quero falar justamente sobre de um desses reis, quando ele vai ungir um desses reis. E nós vemos nesse ato dele ungir um desses reis, que é no caso Davi, nós vamos ver essa influência ou esse relacionamento com a palavra de Deus. Uma das marcas do profeta Samuel era o relacionamento que ele tinha com a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Tudo que Samuel falou, aconteceu, era algo extraordinário. Um grande homem de Deus. Mas aqui nessa história mostra para nós esse relacionamento da palavra de Deus. E o meu objetivo com isso é mostrar: nós precisamos aprender a nos relacionar com a palavra de Deus. E aqui nós vamos descobrir algo muito legal. 1 Samuel, então, capítulo 16. Nós vamos ler um pouquinho, eu vou ficar nesse texto hoje aqui, não vou abrir outros textos, vou ficar aqui. 1 Samuel, né? Nós vamos ficar aqui numa mensagem expositiva hoje, né? Quem está fazendo Fateme, né? Mensagem textual. Hoje eu vou fazer uma mensagem expositiva, né, Eliel? O Eliel vai ter prova essa semana, então... Uma mensagem expositiva, amém? 1 Samuel capítulo 16, diz assim essa história. Eu vou ler ali para acompanhar com vocês, para ficar igual. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer ou ter pena por causa do rei Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, e eu escolhi um dos seus filhos. Eu escolhi um dos seus filhos. Diga comigo, eu escolhi. Diga assim, Deus escolheu um dos filhos dele para fazê-lo rei. Então está aqui uma tarefa, uma missão dada ao grande profeta Samuel. Você vai encher o teu chifre de azeite. Chifre é mais ou menos isso que eu toquei aqui, um chofar. Só que eles cortam, tampam a parte mais aberta ali, fazem como se fosse uma garrafa, põe uma tampinha, bota óleo lá dentro, e eles ungiam então com esse chifre, os reis, os profetas e assim por diante. Enche o teu chifre de azeite. Versículo 2. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul, o rei, saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Então, Jessé, a tarefa é simples. Você vai à cidade de Belém. Na cidade de Belém tem uma família que o patriarca é Jessé. Do patriarca Jessé ele tem filhos, e dentre os filhos dele, um deles será o novo rei de Israel. E você vai fazer tudo o que eu te mostrar, e você vai ungir quem eu indicar. Próximo. E Samuel fez o que o Senhor disse. Olha lá, Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, porque Samuel era um cara que todo mundo temia muito, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Todo mundo tinha medo que o profeta lançasse alguma palavra ruim, né? E respondeu Samuel: sim, venha em paz. Vim sacrificar ao Senhor, vim cultuar ao Senhor. Consagrem-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Até aqui por enquanto. Amados, esse texto é tão interessante, e eu quero chamar a sua atenção. Nós estamos no momento que um novo rei será ungido. Deus define na cidade que está,
Deus define em que família está, mas não define o nome do rapaz. Deus só define, entre os filhos dele um deles vai ser o rei. Aqui nós já vemos então, como eu falei para vocês, um relacionamento entre Deus e Samuel. Eu não estou falando de um Zé Mané qualquer, estou falando de Samuel. Alguém que desde a sua infância ouviu a voz de Deus audível. Samuel é um homem extraordinário porque ele ouvia Deus como você está me ouvindo. Olha isso, estou falando de novo, não é qualquer um. É um grande homem, um grande personagem. Então ele tem uma tarefa, ungir o novo rei. E ele dá uma tarefa então para Samuel, muito interessante. Ele diz: Samuel, faça tudo o que eu te mostrar. Deus disse para Samuel, palavra, conversa. Samuel, faça tudo o que eu te mostrar e só unja quem eu indicar. Como é que Deus indicaria? Falando. Deus está dizendo: Samuel, espere a minha palavra. Vamos avançar um pouquinho? Agora coloque para mim o versículo 4. Versículo 4, por gentileza. 16, 4. Mantenha aí nesse texto que vai ficar aí. 16, versículo 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades: vem em paz. 5. Respondeu Samuel: sim, vem em paz. O 6, já foi o 5. Quando chegaram, aí vai lá. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Diga comigo, ele viu Eliabe. Samuel fez o quê? Viu Eliabe. E pensou: está com certeza é este que o Senhor ungiu. Samuel viu. Samuel viu Eliabe. Sabe o que significa Eliabe? Eliabe, a palavra Eliabe no hebraico significa, olha que nome lindo, olha só como é um nome profético. Eliabe significa: meu pai é Deus, ou Deus é meu pai. Pense, você vai ungir um cidadão para ser o rei. Chega o primogênito mais velho, sarado e bonito, que a Bíblia vai falar mais para frente que ele era alto, bela estatura, saradão, bonitão, né? Um galã. Imagine, um galã, bonitão, mais velho, e o nome do cara: Deus é pai, Deus é meu pai, ou meu pai é Deus. Uau! Pronto! E o texto diz assim: viu Samuel, pensou consigo mesmo e disse. Diga comigo: viu, pensou e disse. Deus disse o que para ele? Faça tudo o que eu mandar, e só unja quem eu. E o que aconteceu com Samuel? Samuel viu. Ele viu o quê? É bonito, saradão, está na família certa, é alto. O rei que está saindo da vez, que está deixando o posto, também era grandão. Rapaz, é o cara. Samuel viu. E a partir do que ele viu, ele começou a pensar. Outra versão vai dizer assim: e pensou consigo mesmo. Amados, aqui está uma coisa impressionante. O que você tem visto, o que você vê te faz pensar. E o que você pensa te faz. O que você fala é fruto do que você pensa. E o que você pensa é fruto do que você anda vendo. Mas Deus disse o quê? Você faça tudo o que eu mandar. E só unge. E só defina quem eu ou quem eu. Samuel, eu não mandei você ver nada. Eu não mandei você pensar nada. E muito menos falar nada. Samuel, você tem que apenas fazer o que eu mandar e ungir quem eu indicar. Amados, aqui eu vejo um dos grandes inimigos de reinar em vida.
Eu e você temos dificuldades de reinar em vida, ou seja, influenciar o mundo espiritual e o mundo material de acordo com a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, porque nós temos visto demais, nós temos pensado demais e nós temos falado o que não deve. Queridos, pense de novo, eu vou voltar aqui, eu vou dar um passo para trás. Vamos um passo para trás. Estão comigo aqui não? Eu não estou falando de um Zé Mané qualquer. Eu estou falando de quem? Samuel, que desde a sua infância ouve Deus como você está ouvindo a minha voz. Um homem desse, que tinha acabado de ter uma conversa com o Deus Todo-Poderoso. Amado, ele tinha acabado de ouvir Deus. Não passou um tempinho, ele... Se Samuel caiu nessa... Se Samuel cai nessas armadilhas, qual armadilha? Do que você anda vendo, do que você anda pensando e do que você anda falando. Pensar consigo mesmo. Ele pensou consigo mesmo. Sabe quando você fica conversando com você mesmo? E você fica alimentando os pensamentos, alimentando o pensamento, definindo as próprias respostas. E você começa a definir as verdades e você começa a acreditar nas verdades. E quando você acredita nas verdades, você acaba falando. E quando você fala, você governa. Porque o governar está em falar. Alguém está comigo aqui, não? O governar está em falar. Samuel, o que você está aí pensando consigo mesmo? Diga para o irmão que está do seu lado. Pare de pensar um pouco. Eu ia falar, pare de pensar muito, mas deixa lá, vai um pouquinho brincando. Você pensa demais. Você pensa demais. Eu e você andamos pensando demais. E nós não temos que pensar nada, nós temos que fazer o que Deus... E o que Deus indica, o que Deus fala. Meu Deus. Amados, você e eu, nós temos alguns critérios. Um nome lindão, um cara bonitão, um dinheirão, um saudão, uma contona, um empregão. Ele viu significa eu enxerguei alguns critérios que eu gosto, alguns critérios que eu uso para mim mesmo, para definir algumas verdades. E Deus está dizendo, eu não quero saber do seu critério, eu estou te oferecendo o meu. Deus tem uma oferta para você, eu quero oferecer para você os meus pensamentos. Porque a Bíblia vai dizer, ei Samuel, será que você não sabe que os meus pensamentos são mais altos que o vosso pensamento? E os meus caminhos superiores aos seus caminhos? Você acha que o seu caminho, o seu pensamento vai acrescentar alguma coisa? Samuel, lembra quando ele era criança? Qual foi a primeira frase de Deus que Samuel ouviu? Qual foi a primeira frase que Samuel ouviu na sua infância? Samuel. A pessoa chegar, Hélio, para de pensar já. Mas, papi, Davi. Amado, se Deus tratou assim esses grandes homens, e por amor vai tratar você e eu também. Alguém está comigo aqui, não? Posso avançar um pouquinho, não? E aí, olha só o que Deus diz no versículo 7. Põe lá o versículo 7, olha lá. O Senhor, contudo, Jesus, olha o amor de Deus, ó. O Senhor, contudo, fez o quê? Fez o quê? Por que Deus disse? Porque é assim que Ele se relaciona comigo, com você, dizendo. Diga assim, Deus quer falar comigo. Agora diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer falar com você. Meu Deus. Agora diga assim, Ele já tem falado. Aleluia. Alguém dá um aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor, contudo, disse a Samuel. Samuel, papi, não considere a sua aparência e nem a sua... Não é o caso de ser bonitão, não é o tamanhão, não é a altura, não é sarado.
Não considere a sua aparência e a sua altura, pois eu o... Não está dizendo que ele não ama mais. Para este cargo eu rejeitei. Não quer dizer que ele não gosta do cara. Para ele, pois eu o rejeitei, porque eu já escolhi um cara altão e ele pisou no tomate, que era Saul. Eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. Aleluia. Diga assim, o Senhor olha muito além do que eu consigo olhar. O Senhor não vê como vê o homem, aleluia. O homem vê o quê? A aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia. 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 É mais ou menos assim, Samuel, você não vai me dar uma dessa nessa altura da jogada, né? Samuel, há tanto tempo estou com você, você vai entrar nessa aí de novo, Samuel? Samuel, eu sei que você não sabe que é pela palavra. Diga assim, Deus fala comigo e me orienta pela palavra. E Ele me leva a reinar através da sua palavra e através do que eu falo. Meu Deus. Agora pensa que parou aí a coisa, não? Pensa que parou, olha aí. Agora olha o versículo 8. Esse foi o primeiro, filho. Tem mais 7, calma aí. E disse Jessé, então Jessé chamou quem? O Abinadab. Primeiro passou quem? O Eliabe. E agora o Abinadab. Viu? Igualzinho os nomes. Abinadab, tudo combinandinho. Aleluia. E chamou o Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse o quê? O Senhor também não escolheu este. Sabe o que significa Abinadab? Eliabe significava o quê? Deus é o quê? Meu pai. Sabe o que significa Abinadab? Pense. Abinadab significa meu Deus é nobre. O vice-primogênito, o vice-primogênito, um nome poderoso, profético. Samuel caiu na cilada de novo, não? Para quê, né? Já levou uma na nuca, vai levar, vai falar de novo. Errou a primeira vez, não vai errar a segunda, né? O Senhor também não? O Senhor não escolheu esse. A pergunta que vale aqui alguns milhões. Deus disse que não escolheu esse? O primeiro Deus disse que rejeitou? Sim. Esse Ele disse que escolheu? Se você não tem uma resposta positiva e também não tem negativa, só tem o silêncio, qual é a resposta? Se Deus não falou, é não. Se você não tem uma palavra de Deus para aquilo que você anda fazendo, você está fazendo a coisa errada. Ou pelo menos não diga que foi Deus que disse. Porque Samuel entrou nessa parada aí. Ele chegou e falou o seguinte: certamente está diante do Senhor o seu... Ei, Samuel, você errar por você, tudo bem, mas você dizer que eu escolhi o cara... Ei, pare de dizer que eu disse o que eu não disse. Para de dizer que essa é a vontade de Deus se eu não disse nada. E se eu não disse nada, não é a minha vontade. Samuel! Aliás, Samuel aprendeu. Samuel não ouviu nada. Passou o Abinadab, Deus... Jessé, não é esse não. Por quê? Porque Deus não falou. Põe o outro versículo agora, olha lá. Agora o versículo, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor, versículo 9. E em seguida Jessé levou quem? Agora vem mais o terceiro filho, olha lá. Quem que é o terceiro? Samá, a Samuel. Mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Sabe o que significa Samá? Sabe o que significa Samá? Você já pensou que é um nome bonito, né? Não, Samá significa espanto, terror, susto. Sabe quando você leva um susto? Samá. Samá. Samá significa susto. Samá significa espanto. Samá significa terror. Não, o nome bonitinho já não foi escolhido. O outro nome também bonito também não foi escolhido. Agora vai ser um nome feio, né?
Porque afinal de contas, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. E Deus, ó. E qual a resposta quando Deus fica quieto? Eu já falei 1000 vezes aqui nessa igreja, se você não tem tempo de orar, se você não tem tempo de buscar Deus, e você não ouviu nada, a resposta de Deus é? Em outras palavras, esquece a resposta não. A resposta não é sim. Porque, fala, não falo, claro. Queridos, toda a vontade de Deus será manifestada pela sua palavra. Diga assim comigo, a palavra de Deus nunca é um achismo, mas é uma palavra revelada. Se você não ouviu Deus, não diga que foi Ele. Não meta Deus nas encrencas. Não foi Ele. Aí passou, quando eu falei, tem mais filhos, olha, tem mais filhos. Esse foi o terceiro. Agora põe o 10º. O 10º. Versículo 10. Jessé levou a Samuel, então, 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Aí complicou o troço. Ele nem citou o nome dos outros 4. Passou 3, tem 7. Então quer dizer que os outros 4 nem citou o nome dos 4 que devia ter descido. Né? Se o terceiro é espanto, o 7º, não sei lá o que é. Só sei que passou 7. E Deus, ó. Aí a coisa complicou. Samuel, seguinte. Madame Jessé, senhora Jessé, por gentileza, a senhora pode buscar um frango para nós lá? Tá, né? Jessé, vem aqui um pouquinho, vem aqui no cantinho. Vem aqui. Jessé, me diga uma coisa. Deus me disse que era um dos teus filhos. Passou todos. Será que você está escondendo algum filho? Será que você pulou a cerca e tem um filho que você não quer mostrar para todo mundo aqui, não? Samuel, você escolheu esse piá até hoje e não contou para ninguém que você tem mais um filho? Mas a verdade vem à tona. Diz a história, diz até alguns entendimentos de alguns salmos. Davi deveria ser um filho bastardo. Por quê? Porque todos os demais eram descendentes de árabes, de judeus morenos, morenão, barbudão. E aí vem um piá ruivo. Imagina, um filho ruivo, todo mundo é moreno, nasce, vem um ruivo. Davi era ruivo, vermelho. Jessé, porventura, não tem nenhum filho aí escondido, não? Aí Jessé, agora encrencou, né? Pois é, tem mais um. Tem mais um? Tem mais um. Ele está cuidando das ovelhas aqui longe, eu nem convidei ele para a festa. Meu Deus. E daí Samuel fala, se Deus diz que é um dos filhos, então manda chamá-lo. Não nos assentaremos enquanto ele não chegar. E aí passa um tempo, passa outro tempo, daqui a pouco entra um piazão, com o seu embornalzinho, com a sua cajada na mão, fedendo ovelha. Chega Davi, mais ou menos os seus 17 anos de idade. Tinha por volta de 17 anos, ruivinho. A barba ainda começando a nascer. Consegue imaginar a cena assim, no piazão, começando a crescer barba assim? Aquela voz meio esquisita e tal. E aí chega o piazão, 17 anos. Deus fala, Samuel, é este. Derrama o óleo sobre ele. Quando Davi chegou, Deus disse, é esse. Agora, existe em Israel um novo rei. E baseado em quem existe esse novo rei? Baseado numa? Baseado numa palavra. Baseado numa palavra. Se perguntasse para Davi no futuro da sua vida e dissesse, ei, quem é você para ser rei de Israel?
eu recebi uma palavra, Deus usou o grande profeta Samuel, e Deus, através do profeta Samuel, me ungiu e liberou uma palavra. É Ele, pode ungir. Amados, a base do nosso sucesso, ou do nosso êxito, melhor dizendo, não é a nossa habilidade, mas é a palavra que nós carregamos. A garantia de você vencer qualquer batalha e a garantia para você reinar em vida é você ser detentor de uma palavra. Qual é a palavra do seu casamento? Qual é a palavra que Deus deu quando vocês eram namorados e Deus confirmou que essa é a vontade dele? Qual é a base, qual é a palavra que a sua empresa tem, quando você abriu ela? Queridos, eu não estou falando de escolher a roupa que você vai vestir para vir no culto. Eu não estou falando de você escolher o restaurante que você vai comer. Eu não estou falando de escolher a pizzaria que você vai comer, ou qual o sabor da pizza que você vai comprar hoje à noite. Já está dando fome. Aleluia. Eu estou falando de uma decisão que muda o rumo da sua vida. Eu não estou falando de decidir qualquer coisa. Estou falando que quando você chegar em um momento da sua vida, aonde você vai decidir coisas que vão afetar a tua vida, afetar a vida da tua família, afetar a vida dos seus funcionários. Queridos, não tome essa decisão sem uma palavra. Vai dar um passo importante na sua vida, casar, namorar, noivar, abrir uma empresa, ampliar, fazer alguma coisa significativa, ir para uma igreja, sair de uma igreja, fazer alguma coisa significativa, escolher uma faculdade, fazer um curso. Mas você precisa ter uma palavra. Deus disse: enche o seu chifre de azeite e vá até a casa do fulano, porque de lá eu tenho me provido um rei. E ele disse: a hora que você encontrar, eu vou indicar a você quem você deve ungir. Samuel, siga a palavra. Meu Deus, alguém está aqui ouvindo essa mensagem? Siga a palavra. Esse aqui é o meu ponto aqui para nós. Lembramos que nós estamos no tema aqui, reinar em vida. Queridos, muitos nós temos falado, e muitos aqui ultimamente nós temos escutado isso. Nós somos chamados para reinar em vida, mas só se reina em vida quando você recebe uma palavra. Pastor, eu não tenho nenhuma palavra, então espere. Pastor, mas está demorando, espere. Pastor, mas já faz um tempinho, espere. Espere a palavra, espere a palavra. E eu digo mais ainda, espere um versículo bíblico, espere uma palavra de Deus, espere uma revelação de Deus para a tua vida. Sustenta a sua, a Bíblia diz que o mundo foi criado pela, e o mundo é sustentado pela. Você sabe por que o sol existe? Por que o sol existe? Porque Deus disse. E sabe por que o sol continua existindo? Porque essa palavra continua ecoando até hoje. Aleluia! Aleluia! Diga assim: a palavra de Deus mantém existindo apenas o que ela criou. Não, você não ouviu essa frase. Deus só tem compromisso com aquilo que Ele criou. E Ele apenas criou aquilo que Ele... As coisas são sustentadas pela palavra. E as coisas não são destruídas porque a palavra continua ecoando. Qual é a grande herança que eu e você temos como filhos e filhas de Deus? A palavra de Deus. O relacionamento com a palavra de Deus. Quando eu digo relacionamento com a palavra de Deus, lógico, começa por ler a Bíblia, começa por estudar a palavra de Deus, mas começa por você se relacionar com a voz de Deus. A Bíblia diz que o verbo se fez e, o restante do texto, o verbo se fez carne e habitou entre nós e
vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, que significa isso? O verbo se materializou. Eu já preguei aqui na igreja sobre isso. O que é verbo? Verbo, diga assim comigo, verbo é toda palavra verbalizada. E verbalizada é uma palavra audível. O verbo, além de dar sentido para a frase, mas também o verbo, ele deve ser verbalizado, ou seja, audível. Uau! Ou seja, Deus fala e Deus te faz ouvir. Eu vou falar de novo. Deus fala e Deus te faz ouvir. E quando você ouve essa palavra fica ecoando no seu espírito. E ela fica em torno de você ecoando. E por isso tudo que foi criado continua criado. O seu casamento não vai acabar. A sua empresa não vai falir. Os seus filhos não vão morrer. Os seus filhos serão prósperos. Porque a palavra de Deus disse. A palavra de Deus continua falando. O som da palavra continua ecoando. E é a garantia para que nada seja destruído. Por isso o Senhor diz para você, você vai tomar uma decisão, meu irmão, minha irmã, põe a palavra de Deus aí. Meu irmão, minha irmã, busque a palavra de Deus. Pastor, eu não ouvi ainda, meu irmão, minha irmã, busque a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, escute a palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Posso ouvir um amém, um aleluia, um glória a Deus? Amado, é um alerta de amor, é um ensino de amor. Mas eu quero me ater agora no outro ponto aqui. Quando Samuel estava para pisar no tomate, ou seja, ele ia lá, que já estava com o chifrão na mão lá, com o óleo, já ia derramar na cabeça do Eliabe. Deus disse, não, Samuel. Samuel, não. Amados, quando isso aconteceu, Deus falou uma frase muito linda. Ele disse assim, Samuel, não faça isso. Por que, Senhor? Não faça isso porque eu não vejo. Vocês homens vê a aparência. Vocês homens vê o que é visível. Eu olho o quê? Por isso que o tema da minha mensagem é hoje, vida no coração. Amados, ali, sem dúvida nenhuma, Deus estava falando diretamente com Samuel, dizendo, Samuel, não viva pela aparência. Samuel, cuidado a olhar apenas o que você consegue ver. Você precisa olhar o coração. Porque ele disse, porque eu não olho como o homem vê, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Agora deixa eu fazer um outro pensamento aqui, que está algo aqui embutido aqui nessa história, que chama muito a minha atenção, e eu creio que tem muito a ver com reinar em vida. Ele está dizendo aqui, Samuel, aliás, vamos fazer um exercício nós aqui nessa hora. De novo, só para ver se vocês estão prestando atenção na mensagem. Samuel foi fazer o que naquela família? Ungir o quê? Um rei. E um rei faz o quê? Um rei governa, reina. Opa, então tá bom. Então nós vamos. Aqui a coisa. O que está acontecendo nessa história? Está sendo ungido um rei. E este rei está sendo escolhido conforme o quê? A aparência ou o coração? Opa, segundo o coração. E o que vai garantir que esse tem o coração certo? A palavra de quem? De Deus. Então, quando Deus encontrar alguém segundo o seu coração, ele, diga assim, um verdadeiro rei, que reina em justiça, é aquele rei, cujo coração é como o de Deus. Diga assim comigo, um rei que governa, nunca olha a aparência, só olha o coração. O que é reinar em vida? Resumindo agora, pegando tudo que nós aprendemos hoje aqui, o que é reinar em vida? Reinar em vida é reinar através dos olhos. Reinar em vida é reinar através do coração. Como que Deus reinou? Olhando alguém segundo o seu coração. Deus estava procurando alguém, o quê? Alguém aparente, uma aparência boa, ou Deus estava olhando alguém com um coração maravilhoso? Porque Deus estava olhando, procurando o que na verdade? Um coração. Deus estava procurando o homem segundo o seu coração.
Amados, o que é reinar em vida? Reinar em vida é deixar de ver o que os olhos veem, deixar de usar os critérios humanos para usar os critérios do coração. O que é um homem, uma mulher que reina em vida? É um homem, uma mulher que reina a partir do coração, e não a partir do que enxerga, e não a partir do que sente, e não a partir do que usa de critério, e não a partir da sabedoria humana. Um rei que governa com Deus é um rei que governa a partir do coração. Troca coração por espírito. Quem é um rei que governa? É um rei que segue a voz do coração, um rei que ouve a voz de Deus no seu espírito. Espírito na Bíblia e coração é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala coração, é espírito. Quando fala espírito, também é coração. O que Deus está falando para Samuel? Samuel, eu estou procurando não um homem bonitão, não um homem assim assado, eu estou procurando um homem que vive a partir do que está no seu coração. Por quê? Porque a única forma de ouvir a palavra de Deus é ouvir ela no seu. Você e eu precisamos andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito é andar a partir do coração. É a partir do que o seu espírito ouve. É a partir do que o seu coração ouve. E é assim que se governa. Então, pegando aqui tudo que nós falamos hoje aqui, reinar em vida é reinar segundo o coração. E não segundo a aparência. Simples essa mensagem, na verdade. Mas o que é reinar no coração? É você reinar através da palavra de Deus. Amados, o teu espírito não está procurando o que você entende. O espírito que é a nova criação, ele não está procurando o que é inteligente, o que é mais sábio, ele está procurando o que Deus está falando no seu coração. Diga assim, o meu espírito está em busca de apenas alguma coisa, a palavra de Deus. Mas na verdade o seu espírito não quer ouvir a sua alma. O seu espírito, na verdade, não quer ouvir os seus sentimentos. O seu espírito, na verdade, não quer ouvir os teus pensamentos. O seu espírito, que é a nova criação, quer ouvir a palavra. Só que a alma cobre tudo isso. E ela anda a partir do que vê. Alguém ouviu essa mensagem de hoje? Não? Amado, Deus está dizendo para mim e para você aqui, ei. Não olhe. Não viva a partir do que você enxerga. Não viva a partir do que você pensa consigo mesmo. Não viva a partir do que você anda vendo, mas viva a partir do que Deus está falando no seu coração. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. E aí, amados, você vai entender. Quando Deus escolhe Davi, eu já estou aqui encerrando, se o pessoal quiser subir aqui. Se puder abrir, eu não passei esse texto, mas se puder abrir ali Atos capítulo 13, versículo 22. Eu não passei, mas abra para mim, por gentileza. Atos capítulo 13, versículo 22. Pessoal do louvor, se quiser vir aqui, pode. Está vindo, aleluia. Atos 13, a partir do versículo 22, olha lá. Depois, está falando da mesma história, só que está lá no Novo Testamento agora. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha o que Deus falou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Por que Deus escolheu Davi e rejeitou Saul? Saul, quando teve uma palavra de Deus, rejeitou. Davi sempre pautou a sua vida segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é revelada segundo a sua palavra. Qual é a grande marca de Davi? Ele ouvia a palavra. Davi tinha um foco na sua vida. Eu sou o rei de Israel e eu preciso governar. E a única forma de governar é descobrindo a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é revelada através da palavra. E aqui, olha, põe de volta o texto, por gentileza, ali, Atos 13. Olha, amados, que lindo isso. Encontrei o filho de Jessé, homem segundo o meu.
E ele fará. Olha a confiança de Deus na vida de Davi. Ele fará. Fará o quê? Ou alguma coisa? Ou só mais ou menos? Fará tudo. O que for da minha vontade. Eu conheço Davi. Eu conheço Davi. Eu conheço a Maria, conheço o irmão, conheço a irmã, porque eu sei o quanto ele ama a minha palavra. Amados, eu quero dizer para você que você está onde você está hoje. Família, trabalho, onde você estiver, você está para governar. Você está para reinar. Você está para influenciar. E você só vai conseguir fazer isso se você ouvir se você governar através do e não através da. Samuel viu, pensou consigo mesmo e disse com a sua boca. E agora Davi ouviu a palavra, guardou no seu coração e somente disse o que estava no seu coração. E o que estava no coração de Davi? A palavra. E aí você vai lembrar de um salmo de Davi muito famoso. Escondi a sua palavra na minha mente. Escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por que Davi foi o que foi? Porque Davi escondeu a sua palavra no seu coração. Davi tinha um relacionamento com a palavra. Samuel levou um puxãozinho de orelha ali, mas logo voltou para a palavra. E ele ungiu o cara certo. E a partir de agora, ele sabia que essa é a vontade de Deus, porque ele ouviu a palavra. E para concluir aqui, queridos, eu quero deixar esse breve, mas maravilhoso conselho, se você entendeu isso. Você vai tomar decisões na sua vida. Cuidado. Cuidado. Tema a Deus. E espere pela palavra. Esperar pela palavra. Esperar para ouvir a palavra é um dos maiores, se não o maior, sinal de temor a Deus. Se eu perguntasse aqui, você teme a Deus? Talvez você responda, sim, eu temo a Deus. Você espera a palavra para agir? Então você não teme ainda com perfeição. Tema a Deus. Espere pela palavra. Caminhe na palavra. É a única coisa que te dá segurança. A palavra. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Queridos, uma boa ideia passa. Uma boa oportunidade passa. Uma boa estratégia, por um tempo é boa e depois passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Para sempre. Para sempre. Por isso eu quero deixar essa palavra para vocês hoje. Viva a partir do seu coração. Ou viva no Espírito. Ande no Espírito. Viva na palavra. Ande a palavra. Deus é a palavra e a palavra é Deus. Não tem como separar um do outro. Deus só se revela pela palavra. O Espírito Santo só conversa através da palavra. Tem pessoas que dizem assim, Deus me disse. É como? Me dê um texto bíblico. Não tem. Então Deus não disse. O Espírito Santo só tem compromisso com a palavra. Deus nos deu Jesus. A palavra, Fateme Word, né? Vídeo do Fateme Word. Deus nos deu Jesus. Deus nos deu Jesus. Jesus nos deu a sua palavra. E a sua palavra nos garante o seu Espírito. Nós ganhamos Jesus, ganhamos a palavra e ganhamos o Espírito Santo. E a partir disso nós reinamos. Vamos colocar em pé, vamos aplaudir esse Jesus lindo, maravilhoso.